Olá, gente linda do meu Brasil, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa. Esta semana nós vamos conversar sobre violência contra as mulheres em Alagoas, que está aí em ascendência, seguindo esta triste e cruel realidade no aumento de todos os tipos de violências e feminicídios no país. Você vai conhecer a história da advogada Anne Caroline Fidelis, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB em Alagoas. Uma mulher empoderada, inspiradora e extraordinária, incansável na defesa das mulheres e na luta por justiça e igualdade. Seja muito bem-vinda ao programa As Marias do Brasil. Muito obrigada e quero dizer o quanto fiquei orgulhosa e ao mesmo tempo extremamente lisonjeada com as palavras que você me descreveu. Eu fico muito feliz de estar entre essas Marias, considerando que nosso Brasil, que nosso estado de Alagoas tem tantas mulheres extraordinárias e que com certeza podem nos inspirar, né? Mulheres, homens, a sociedade como um todo. Eu sempre pergunto a todas as entrevistadas, até como uma oportunidade de o Brasil conhecer, né? E além da TV, o União, o programa é exibido no Distrito Federal e pelo YouTube para todo o Brasil e o mundo, porque não tem fronteiras. Então, quem é Anne Caroline Fidelis? Eu sou uma mulher, eu acho que é muito importante demarcar, acima de tudo, a minha condição enquanto mulher no mundo, porque ser mulher na sociedade em que nós vivemos é um ato político. E é muito importante esse reconhecimento e posso dizer que isso marcou muito toda a minha trajetória. Desde menina, quando eu me incomodava e já me inquietava com as situações de desigualdade que eu vivenciava dentro da minha casa, na escola, depois nos estágios da vida e hoje como mulher, de enxergar que existe uma conexão em relação a tudo e que a desigualdade, não apenas a desigualdade de gênero, a desigualdade de classe, a desigualdade racial, ela realmente estrutura a nossa sociedade e é um problema que precisa ser superado. E não por acaso, depois de ser essa menina inquieta, de ser filha da Dona Ivete, que certamente estará nos assistindo, que é uma mulher que é extraordinária, sem dúvida. Se você falou tudo aquilo de mim, eu posso dizer dela milhões de outras coisas, mais como mulher, como profissional, como tudo. E me tornei também mãe de uma menina. O nome dessa menina é Valentina Ariel, que também não é por acaso, porque eu acredito que ser mulher também é carregar muito dessa valentia que a sociedade de alguma forma nos exige, até mesmo para existir, para viver, para trabalhar, para ocupar os espaços que ainda são tão marcados, como eu disse, pela desigualdade. E entender que é importante levantar essa bandeira todos os dias da minha vida, com certeza, talvez seja o maior desafio e ao mesmo tempo a maior glória da minha vida. Porque eu sinto que a minha existência, de alguma forma, pode contribuir com a melhora na existência de outras pessoas. Meninas, como a minha filha, mulheres e homens também, porque uma das coisas que mais falamos com os homens é que uma sociedade igualitária, uma sociedade com justiça social é melhor para todo mundo. Mulheres, homens, meninas e meninos. Então, essa sou eu, isso é o que marca a minha existência e que eu levo como pessoa, como profissional, como mulher, como mãe, como filha, como amiga. É verdade, né? Ou seja, eu costumo dizer que nós não somos contra homens, né? Nós defendemos mulheres e o bom é andar em harmonia, lado a lado, né? E assim, uma sociedade harmônica e em paz, né? E, assim, existe lugares para todos, né? Isso é igualdade, né? Os direitos serem respeitados. Agora, Anne, você aí construiu, você é jovem, né? Uma mulher jovem, mas construiu aí uma trajetória de sucesso e sempre aí marcada pela defesa das mulheres, né? Você é advogada, é professora,
é mestre, tem várias pós, né, graduações aí, mas você também já assumiu a superintendência de políticas públicas no estado de Alagoas, né? Então, desde criança, como eu disse na apresentação, eu sempre fui muito inquieta em relação a essas questões. Desde, por exemplo, eu tenho irmãos rapazes, né, meninos, quase da mesma idade, e era muito perceptível o tratamento desigual, inclusive dentro de casa. Arruma a cama dele, por exemplo, lava os pratos, na tal divisão sexual do trabalho, e que naquela época já era um incômodo muito grande para mim. E depois disso, na faculdade, eu escolhi o curso de Direito justamente porque, apesar de muito tímida, eu sempre fui muito de não aceitar aquilo que me incomodava e de expressar a ponto, inclusive, de superar essa timidez que era gigantesca. Então isso era realmente uma marca da minha personalidade. E ao longo da faculdade, a gente conhece pessoas, a gente conhece conteúdos, e teve uma professora que marcou muito a minha vida acadêmica, que inclusive hoje é uma grande amiga, até madrinha da minha filha, que é lá em Pimentel. E aprendi muito com ela, me inspirou muito, acho que ela é uma grande Maria aqui do nosso estado também. E, posteriormente, enquanto advogada, eu tive contato com diversos casos de violência doméstica, de assédio sexual no trabalho, e isso acaba, inevitavelmente, levando também a caminhos teóricos, não apenas jurídicos, mas também sociológicos. E, por ironia do destino, eu acabei parando numa Secretaria de Direitos Humanos, a convite à época da deputada Rosiana Defal, e fiz assessoria jurídica. Nesse meio tempo, enquanto assessoria jurídica, eu tive ainda mais contato, tanto com legislações, mas com fatos relacionados às desigualdades aqui no nosso estado. E como mulher, e eram muito rotineiros os casos de violência doméstica, essa área acabou realmente me chamando, me convidando a me debruçar ainda mais. Você realmente buscou essa capacitação, né, a especialização, mestre em sociologia, para estudar aí a questão social, né? Inclusive eu tive acesso, você fez uma pesquisa sobre as características da violência contra a mulher em Alagoas. As características em Alagoas, ela tem diferença com relação ao resto do país? Quando eu estava justamente na secretaria, eu senti falta justamente dessa resposta. Eu senti falta de mais estudos específicos que considerassem a nossa realidade alagoana e a nossa realidade aqui em Maceió, aqui na capital também. E isso me levou a estudar o assunto de uma forma acadêmica. O que me despertou inicialmente também foi o fato de que a questão racial era muito evidente aqui no nosso estado. A grande maioria das vítimas de feminicídio aqui no nosso estado e na nossa capital são mulheres negras. E isso, sem dúvida, foi algo que me fez querer pesquisar e entender de uma forma mais aprofundada essa questão. Até porque na época eu acabei estando na gestão pública, e quando a gente estuda gestão pública, a gente entende. O Estado não tem como estar presente em todos os lugares e resolver todos os problemas. Então é importante ter estratégia e atuar no fenômeno, nesse caso da violência, de uma forma estratégica, inteligente, conhecendo realmente a realidade do local. E foi isso que me fez começar a estudar a questão do feminicídio aqui no nosso estado, inicialmente com esse propósito de pensar em políticas públicas para prevenir e evitar as situações de feminicídio. Ela é mestre em sociologia, ela tem várias pós-graduações, né, de gestão pública municipal, processo civil, e você, toda essa teoria e também, né, essa prática na advocacia, você foi superintendente de políticas públicas no estado de Alagoas, né? Pôde aí aplicar toda essa teoria, inclusive vários projetos, né? Você trouxe aí a Maria da Penha, né? a Patrulha Maria da Penha. Você conseguiu aplicar essa teoria às políticas públicas? Em
Em parte, sim. Por que eu falo em parte? Porque da mesma forma que existe um machismo na nossa sociedade, também existe na percepção da própria gestão pública. Quando se entende que, por exemplo, esse problema é um problema menor. Vou dar um exemplo concreto. A cada 100 assassinatos que acontecem no nosso país, 95%, 94%, 95% são de homens, certo? Os outros 5%, 6% são de mulheres. Aí, uma pessoa que está na gestão pública, em regra um homem, em regra uma pessoa branca, vai dizer: isso é um problema menor, vou cuidar apenas desses 95%, que é o assassinato que acontece principalmente dirigido a homens. Só que quando você analisa a violência, eu digo entre os homens, por quê? São homens matando homens, em regra, em contextos de masculinidade e na via pública. Enquanto que quando você olha para o assassinato de mulheres, aqueles 5%, 6% no Brasil, aqui no nosso estado, é mais ou menos essa proporção, são mulheres que estão morrendo em casa, geralmente assassinadas por pessoas de confiança, geralmente e em muitos casos na frente de seus filhos, deixando muitas crianças, filhos, enfim, à deriva. E quando você observa a trajetória daqueles homens, daqueles meninos, muitos também são filhos também desses contextos de violência. E não tem como a gente tratar aquele problema sem tratar também a experiência específica das mulheres, que é mulheres que estão morrendo por serem mulheres em contextos muito específicos. Então, a política pública, sobretudo a de segurança pública, tem que pensar que promover políticas públicas de segurança, considerando a realidade das mulheres, é extremamente estratégico, porque se comunica com todas as formas de violência e precisa ser uma violência visibilizada. Precisa haver realmente políticas específicas, porque nós somos 52% da população. Eu costumo dizer, né, as pesquisas que isso eu considero já defasado, porque já tem anos que comprovam, né, que fala isso, que no Brasil é o 5º país no mundo que mais mata as mulheres. Então isso já tem alguns anos e não tem uma pesquisa atualizada. Eu creio que o Brasil deve ser o 4º ou 3º país que mais mata mulheres no mundo. E eu costumo dizer que a violência contra as mulheres é um crime contra a humanidade, porque não atinge só a mulher, atinge a família, todos à sua volta, ou seja, a sociedade inteira, né? Então, é preciso combater este mal que está em ascendência, né? Alagoas aí está em ascendência seguindo essa realidade aí triste, cruel aí em todo o país, né? Como é que está aí a violência e o feminicídio em Alagoas? Primeiro é importante registrar, e a gente precisa, da mesma forma que critica, também é importante referenciar ações importantes. Nós temos um núcleo de estatísticas aqui no estado, que é o NEAC, que, a meu ver, é um dos melhores núcleos de estatísticas do Brasil. E, fora isso, existe um grande movimento de mulheres, de entidades que lutam para que essa violência seja cada vez mais visibilizada. Lembrando que a lei do feminicídio só passou a existir a partir de 2015. Até então, as violências, os assassinatos de mulheres eram contabilizados todos juntos. Então a gente não sabia, naquele universo de assassinatos, quantos eram feminicídios e quantos eram homicídios. Destacando que o feminicídio é justamente a circunstância em que uma mulher morre por ser mulher, em regra em contextos domésticos. Agora, no início do ano, e esse caso pessoalmente me toca muito, vizinho da minha casa, um prédio vizinho da minha casa, houve um assassinato depois de um estupro de uma bebezinha de 1 ano e 7 meses, que eu conheci por sinal. E, infelizmente, essa é uma realidade que se reproduz aqui no nosso estado todos os dias. E sabemos que existem os casos que acabam se tornando públicos porque houve, por exemplo, um feminicídio, mas todos os dias nós nos deparamos com essa realidade dentro das nossas casas, aqui no nosso território, de meninas e mulheres que são abusadas e algumas delas que acabam sendo também assassinadas, a exemplo dessa bebezinha que eu mencionei agora há pouco, que aconteceu aqui em Maceió na semana passada, né, no iníciozinho agora de janeiro. Então, essa é uma realidade do nosso estado.
não fosse bastante, outro demarcador da realidade alagoana é o fato de serem meninas e mulheres negras, o que revela também a desigualdade racial que existe no nosso estado e que acaba se reproduzindo na violência, uma vez que a cada mulher branca assassinada, 6 mulheres negras são assassinadas. E a gente precisa pensar realmente de forma estratégica e eficiente sobre essa realidade e como combater. Porque ainda que a gente lute por justiça, quando uma menininha como essa é assassinada, a gente precisa entender que essa é uma luta que precisa não ser mais necessária. Eu não quero mais lutar pela punição do agressor. Eu quero lutar para que essas meninas e essas mulheres estejam bem, estejam vivas e livres da violência. É preciso política pública de prevenção, né? Não só do enfrentamento do problema, né? Mas assim, de prevenção. As políticas públicas de proteção e enfrentamento, elas estão sendo eficientes? Infelizmente não, porque justamente não existe esse olhar de entender que essa questão ela é prioridade. Se as famílias estão adoecidas e a violência contra a mulher e meninas acontecem em regra dentro dos núcleos familiares, como é que a gente vai falar de uma sociedade com paz social? Como é que a gente vai falar de uma sociedade sem violência se dentro das casas não está havendo realmente esse contexto de pacificação? Então a gente precisa entender que falar de violência doméstica, que tem sido uma violência de gênero, é realmente a semente para a resolução de todos os outros problemas, especialmente no tocante à violência. É preciso pensar que política pública de segurança não pode ser simplesmente pensando a partir do viés punitivo. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha ela é considerada uma das melhores leis do mundo, justamente porque ela é uma lei quase completa, porque ela diz que o Estado tem que agir, não apenas na punição. Ela tipificou as violências e ainda fala que o Estado tem que pensar em estratégias de prevenção. Inclusive, por exemplo, esse foi um dos projetos que, quando eu estava na superintendência, também tive a oportunidade de desenvolver, dialogar nas escolas com as crianças, porque se aquela família está desestruturada e existe um contexto de violência, a escola também pode ser um lugar estratégico para visibilizar o problema e tratar o problema e prevenir violências piores. Quando, por exemplo, uma menina entende que aquela situação não deve ser normatizada e naturalizada. Porque se uma criança cresce numa família adoecida, ela vê a sua mãe apanhando, certamente no futuro ela vai pensar que um relacionamento normal é daquela forma. Se ela normalizou pela sua própria trajetória que violência faz parte, ela certamente pode ser uma potencial vítima e, no caso dos meninos, um potencial agressor. Então, pensar dessa forma, numa política pública que seja de fato transversal, que passe pela educação, que passe pela saúde, enfim, por todas as áreas, pela assistência social, é fundamental para que nós tenhamos realmente uma sociedade muito mais pacífica e melhor para meninos e meninas, mulheres e homens. Um trabalho integrado em todos os setores, né, públicos e privados. Aí nós temos aí a Secretaria de todos os estados, Secretaria da Mulher, que aqui em Alagoas também tem uma atuação aí, uma atuação boa, eficaz, mas agir sozinho não funciona. Então tem que ser trabalho integrado da segurança pública, da educação, da saúde, porque a violência envolve a saúde, né? Ou seja, o turismo, porque tem turismo sexual, então todos aí os setores da sociedade trabalhando integrado, porque só assim nós vamos vencer, né, este mal, né? Agora, esse trabalho na escola, ele é essencial, né, de formar os cidadãos, né, os futuros cidadãos, as crianças, principalmente na infância, da conscientização da cidadania e a cultura mesmo de paz e o respeito, né, o respeito mútuo. Isso é importante, né? Aqui em Alagoas existe algo nesse sentido? Então, primeiro, até respondendo e fazendo a referência que eu mencionei anteriormente,
Eu acredito muito que a gente não precisa inventar a roda. É muito importante saber o que está acontecendo pelo Brasil e que vem dando certo. Eu me lembro, por exemplo, que Brasília também desenvolve o Maria da Penha Vai à Escola, tem uma cartilha maravilhosa que inclusive nos inspirou quando desenvolvemos o Maria da Penha Vai à Escola aqui no estado de Alagoas. E é muito importante saber também que a própria Secretaria da Mulher, ela tem como objetivo a articulação da política. Então, a gestão pública estratégica tem que ser transversal e, como você bem disse, articulando e dialogando com todas as áreas para que seja de fato efetiva. Aqui no estado, como eu disse, na época que eu estava como superintendente, tive a oportunidade de desenvolver o Maria da Penha Vai à Escola. Existem algumas iniciativas muito importantes, muito interessantes, inclusive a própria Secretaria continua desenvolvendo alguns trabalhos nesse sentido. A Patrulha Maria da Penha, que para além de ser uma corporação, a Polícia Militar, né, uma guarnição, que faz o acompanhamento das medidas protetivas, também tem tido projetos muito interessantes. Tem os Filhos de Maria, também desenvolvidos com o Tribunal de Justiça aqui do Estado de Alagoas, que também tem uma atuação fantástica. Então existem, sim, muitas iniciativas muito interessantes, inclusive aqui pela própria OAB, que é o projeto Tem Saída, que é um projeto que foi criado em São Paulo e que conseguimos reproduzir, estamos desenvolvendo aqui em Alagoas. Existem muitas ações, muitas iniciativas que são realmente louváveis e que têm sido efetivas. Porém, a gente percebe que ainda está muito aquém da nossa realidade, tanto é que os indicadores estão aí evidenciando que o feminicídio e as situações de violência estão cada vez mais recorrentes. E ao mesmo tempo, a gente reconhece que cada vez mais mulheres têm denunciado e isso é fundamental para também quebrar o ciclo da violência. Mas precisamos sim que o nosso estado de Alagoas, que tem essa oportunidade até mesmo por conta das suas dimensões territoriais que são menores do que outros estados, nós temos todas as condições para ser um exemplo para o Brasil. O que falta realmente é que todos os gestores, as pessoas que estão no poder legislativo, no poder executivo e as pessoas, as cidadãs e cidadãos de modo geral, entendam o quanto é importante combater a violência contra a mulher e desnaturalizar esse mal. Nunca mais reproduzir aquela frase famigerada de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim, temos que meter. Verdade, né? Então você pode, hoje já tem várias formas de denúncia, inclusive até pelo WhatsApp, tem número do WhatsApp, pode fazer a ocorrência online. Então, em caso de violência, não espere a segunda vez. Na primeira vez, já denuncie. Denuncie, se precisar, peça ajuda, né? Tem vários organismos aí de apoio e defesa. Agora, Anne, você que tem estudado assim, por que desse aumento? Tudo bem que agora na pandemia o aumento tanto de violências quanto de feminicídio, porque o agressor, muito tempo, a vítima ali como agressor dentro do ambiente, isso favoreceu e aumentou, né? Mas já vem aí uma curva crescente a questão da violência no Brasil, mas em Alagoas, em todo o estado, a questão da violência. Na sua avaliação, as mulheres estão denunciando mais ou está havendo realmente mais violência? O que está acontecendo? Eu acho que as duas coisas. Infelizmente, nós estamos sim nos deparando com muitos episódios de violência e isso tem muito a ver também com a situação do próprio tensionamento social e com a própria cultura machista que infelizmente ainda atravessa a nossa sociedade de uma forma muito forte e muito perversa. E muitas vezes acontecendo também uma espécie de indignação de muitos homens que estão se deparando com cada vez mais mulheres que dizem não, eu tenho o direito de ser feliz. Tanto é que existe um percentual muito grande de feminicídios, não apenas em situações de relacionamentos, não apenas por companheiros, mas muitos ex-companheiros, o que revela essa postura de insurgência desses homens quando essas mulheres agem como seres humanos, né? É isso que a gente se depara. Mas felizmente também a gente tem se deparado com uma realidade cada vez maior de mulheres que estão denunciando. Quantos casos públicos
somente este ano nós já tivemos conhecimento de se visibilizar relacionamentos abusivos, situações de violência, de agressão, de abusividade de modo geral nesses relacionamentos. Então esse fenômeno da visibilidade da violência e da realização da denúncia, felizmente, tem acontecido. Então acredito que mais do que a crescente da violência, nós estamos nos deparando com uma crescente do percentual de denúncias, e isso é muito importante, isso é muito proveitoso para que cada vez mais mulheres realmente quebrem o ciclo da violência e a gente tenha realmente uma sociedade mais pacífica. A Anne é a primeira mulher a assumir o cargo, né, de aí a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB em Alagoas. Primeira mulher, né? Tanto tempo, isso agora a mulher preside uma Comissão de Direitos Humanos. Pois é, infelizmente, e a gente precisa entender que a questão da violência se comunica também com isso, a baixa representatividade feminina também é uma característica do nosso Brasil, do nosso Estado e até mesmo da nossa própria instituição, considerando que em todo o Brasil hoje não existe nenhuma mulher presidente de seccional, por exemplo. Até recentemente nós tínhamos uma única mulher em todo o Brasil, que era justamente a presidente aqui da seccional Alagoas, que era a doutora Fernanda Marinella, que é uma mulher realmente inspiradora também, e que é importante a gente revelar isso e evidenciar, porque se a violência é a pontinha da pirâmide, a baixa representatividade, as piadas machistas, a ausência da mulher na política é o início de tudo. É a base de tudo, porque se a gente não está participando das decisões, se nós ainda somos tidas como incapazes de ocupar determinados lugares, é sinal de que nós ainda estamos sendo tratadas de uma forma desigual, muitas vezes objetificada e como propriedade, porque a violência em si é também uma expressão desse sentimento de posse em relação ao corpo feminino e de não aceitação da autonomia e da competência feminina. Por isso é tão importante a ocupação de todos os espaços, seja na Comissão de Direitos Humanos, na OAB, na política, nos espaços empresariais, institucionais. Então, não existe falar de violência contra a mulher, dizer que é contra a violência e reproduzir falas machistas ou mesmo acreditar que mulher não deve estar em determinados espaços. É tudo conectado e a gente precisa realmente refletir sobre isso. Violência, inclusive a questão de ocupar a mesma função e receber menos do que o homem, né? Então, isso ainda existe nos setores aí privados, inclusive na advocacia também, né? Eu conheço casos de advogadas que a advogada foi substituir um colega, né, homem, na mesma função, ganhando menos do que ele ganhava. Isso é uma violência, isso é uma discriminação que precisa ser combatida, né? Ana, você falou a questão da política, né, que é importante a mulher na política, a representação da mulher na política, que também tem sofrido a questão da violência política contra a mulher, ela é real, né, e não é pequeno. E você, inclusive aí nessa luta, né, por igualdade e justiça, você foi candidata a vereadora de Maceió aí nas últimas eleições aí, em 2020. Aí não conseguiu chegar lá, mas com um projeto aí de mudar essa realidade. Né? Como foi essa experiência? Foi uma experiência muito difícil, não nego. Foi um ano atípico, certamente o pior ano da vida de muitas pessoas. Eu posso dizer que foi para mim também, porque foi um ano que eu perdi meu pai. Mas eu acabei indo por esse caminho justamente por compreender que seria uma certa incoerência se eu propagasse, eu que propago tanto a importância das mulheres ocuparem os espaços e participarem da política, e de repente o convite chega na minha frente e eu não aceitar, eu me vi diante de uma situação que eu refleti e apesar de todos os sacrifícios individuais que isso apresentou, eu optei por prosseguir. Eu digo que tudo que eu estudava, eu vi na prática.
da desigualdade, da dificuldade, das expressões de violência também dentro do ambiente político, que é um ambiente, sim, machista, que é um ambiente desigual, onde recursos são muito difíceis, enfim, todas essas dificuldades que nós vemos na vida como um todo, mas que na política se potencializam. Então, eu acho que dificuldade foi, sim, uma palavra que marcou, mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência muito importante para me fortalecer no sentido de que essa é a minha luta. Não sei se na política partidária, mas é a minha luta onde quer que eu esteja, porque realmente é um contexto muito perverso para todas as mulheres. E se foi difícil para mim, que posso dizer que, apesar de todas as dificuldades e obstáculos de gênero, sobretudo, sou uma mulher privilegiada. Imagine para outras mulheres que tanto podem contribuir e que eventualmente também não encontram nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de recurso, enfim. É importante, né, a mulher ocupar todos os espaços, inclusive na política, porque a mulher precisa estar nos lugares de decisão, né, de influência, e assim a sociedade aí melhorar em todos os sentidos. Ana, a gente está chegando já no final do programa e eu gostaria que você desse uma mensagem às Marias do Brasil que estão nos assistindo. O que você diz para elas? E eu acho que luta realmente é uma palavra que marca a nossa existência como mulheres. Algumas mulheres já chegaram a determinados espaços e certamente algumas delas estarão nos ouvindo, e é muito importante a gente pensar o quanto não podemos medir o mundo e a realidade do mundo a partir da nossa existência, simplesmente. Existem muitas mulheres, existem muitas outras dificuldades de se estar nesse mundo, e é importante a gente pensar em todas elas, pensar com empatia. Eu acho que nós mulheres temos muito disso também, dessa empatia. Por isso que eu sempre falo, e é uma frase que eu gosto muito de Audre Lorde, se não me engano, que ela fala que não serei livre se outra mulher não for, ainda que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Então é muito importante pensar nessa diversidade de correntes e, ao mesmo tempo, pensar o quanto é importante todos os dias lutar para quebrar essas correntes. E é esse convite e é, ao mesmo tempo, essa reflexão que eu trago para todas as mulheres. E estamos juntas. Quando a gente caminha junto, quando caminhamos juntas, com certeza nos fortalecemos e não nos sentimos sozinhas. Juntas nós somos mais fortes, né? E avançamos mais. É preciso, quando chegar no poder, levar também outras mulheres, não esquecer das outras mulheres. Anne, todas as Marias que passam no programa recebem de brinde o meu livro A Influência da Mulher no Mundo, que eu trouxe para você. Uma leitura, muito obrigada. Aí a gente pode aí abraçar, mas receba aí o meu abraço. Obrigada, parabéns e sucesso aí na trajetória e nas próximas eleições, que você saia vencedora, porque a sociedade precisa de mulheres como você aí atuando no poder, né? E obrigada a você por mais um programa. Siga as Marias do Brasil nas redes sociais, Instagram e Facebook. E vá lá no nosso canal, As Marias do Brasil, no YouTube. Assista a entrevista completa com a advogada Anne Caroline Fidelis e muitas outras Marias inspiradoras e extraordinárias que estão lá. Fiquem com Deus e até a próxima.